Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, eu tenho observado nestes anos que o Senhor tem me dado até aqui, que o evento morte é um evento de muita tristeza, um evento onde há separação. As pessoas que se amam acabam se separando por intermédio da morte. Como é triste quando nós vamos a um velório, aonde alguém daqui, depois daquele velório, será sepultado e aí já não mais será visto. Um grande filósofo dizia que o homem se angustia porque a grande certeza que o homem tem é que o homem morrerá. Glória a Deus. Por isso se angustia. Pense o senhor e a senhora que quando nasce uma criancinha, que coisinha mais linda, todo mundo quer pegar no colo, todo mundo quer cheirar aquela criancinha. Oh, mas como é maravilhoso! Mas aquela vida que começou, ela tem um prazo determinado por Deus, ela tem alguns dias determinados por Deus para permanecer aqui nesta terra. Aleluia, glória a Deus. E meus irmãos, aleluia. o período de estadia aqui nesta terra é tão curto, tão pequeno, meus irmãos. É tão rápido o período de estadia aqui. Passa tão ligeiro. Daqui a pouco, quando alguém nasceu em poucos dias e já não se vê, alguém olha para o seu lugar e o seu tempo terminou e chegou o dia de encerrar aquela vida, encerrar aquela pessoa. Chegou o dia de terminar tudo para ele. E aí agora os seus familiares vão o levar até o cemitério para então o sepultarem. Acabou a vida daquela pessoa. Eu estava hoje mesmo falando com um irmão sobre isso. E nós falávamos sobre a ilusão das riquezas. Por que se deixar levar pelas ilusões das riquezas? Por quê? Nós estávamos falando de uma pessoa de grande importância nesta nação, que foi líder desta nação e agora é réu em um processo em que ele está sendo condenado de lavagem de dinheiro, de roubo, de tanta coisa ruim. Uma pessoa que já não precisava mais de tanto dinheiro, pois já tinha uma certa idade. Uma pessoa que o que havia ganhado legalmente podia viver uma vida maravilhosa. Uma pessoa que já era rica, já tinha carros bons para andar, casas boas, fazendas, sítios. E esta pessoa, por causa da ilusão das riquezas, acaba agora se tornando réu em um processo ruim, aonde o nome desta pessoa é manchado, aonde o nome dele está sendo jogado pela lama. Muitos que aplaudiram, que levantaram aquela pessoa, hoje estão virando as costas para ele, decepcionado, de cabeça baixa, decepcionado com esta pessoa. Glória a Deus. Tudo por causa de quê? Por causa do amor ao dinheiro, por causa da ilusão das riquezas. As riquezas seduzem as pessoas. Mas Deus nesta noite quer abrir os nossos olhos. Aleluia, glória Porque a Deus. o tempo aqui é muito curto, é muito rápido. Nossa, E quando vencer o tempo, não vamos nem falar de riqueza. Mas quando vencer o tempo, não vai poder levar nada.
Nada. A propósito, nem a si mesmo vai poder levar até onde ele vai ser sepultado. Quando vencer o tempo, terá que vir os familiares, chorando, entristecidos, conduzi-lo e o sepultá-lo. Porque é assim que é com todas as pessoas. Aqui na Santa Palavra de Deus, o Senhor Jesus está dando um exemplo de duas pessoas. Um homem mendigo, pobre, que sofria muito, padecia fome, e que até os cães vinham para lamber as chagas. Parece que eu vejo quando eu leio esse texto. O mendigo magrinho, todo sujo, maltrapilho, com roupinha rasgada, sentadinho na beira da rua, e os cães rodeando, lambendo as feridas daquele homem. E havia um certo homem rico, um homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. As roupas daquele homem eram as melhores que se podia usar. Um homem que podia muito, que tinha muitos recursos. E Lázaro ficava lá sentadinho na porta do rico, desejando comer das migalhas que caía da mesa daquele homem rico. Meus irmãos, a morte vai chegar para todos. Tanto para os ricos, quanto para os pobres. Meus irmãos, nós estamos aqui, esse período que estamos aqui, é um período de preparação para a vida futura. É verdade, glória a Deus. Nós precisamos entender o que Deus tem falado conosco continuamente. Precisamos permitir que Deus venha realizar em nossas vidas o seu propósito e a sua vontade. Um certo dia, diz o texto que quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos Glória a Deus. para o seio de Abraão. Aleluia. O seio de Abraão é um lugar de descanso, um lugar maravilhoso em que todos os servos do Senhor são levados para lá. Aleluia. Lá estava Lázaro com o Senhor Deus, e o rico foi sepultado. E um dia, o rico que estava no inferno em tormentos, ele ergue os olhos e vê o Senhor Deus e vê também Lázaro sendo consolado. E então ele pede: Pai Abraão, manda o Lázaro molhar o dedo na água e vir aqui, Pai Abraão, para colocar na minha língua, porque eu estou em chamas. Eu estou atormentado, Pai Abraão. Manda o Lázaro aqui, só para me refrescar a língua. E aí o Senhor diz para ele: não tem jeito. Você lembra? Quando você estava na terra, você viveu a sua vida de forma regalada. Como é que é a vida de quem é rico, meus irmãos? De forma regalada. Faz tudo o que quer fazer. Todos os prazeres desta terra, ele procura jeito para poder ter todos os prazeres do mundo. E ele diz: você viveu a sua vida regalada lá na terra, enquanto Lázaro só teve sofrimentos. Mas agora tu estás atormentado, enquanto Lázaro é consolado. Glória a Deus. Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus deve desistir quando está passando por momentos de tormento, por momentos de aflição, por momentos de tristeza, porque todos aqueles que choram um dia serão consolados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, eu preciso falar aqui nesta noite. Glória a Deus. O inferno é real.
inferno existe, meus irmãos. O inferno é real. Lázaro estava consolado, mas o rico estava no inferno. Ele diz claramente acerca do seu sofrimento. Quando ele fala com o Senhor Deus, a palavra de Deus diz assim, versículo 23, no inferno estando em tormentos. Meus irmãos, ninguém que está no inferno pode sentir um pouquinho de paz. Ninguém. Ninguém que está no inferno pode sentir um pouquinho de amor. Ninguém que está no inferno pode ter alguma esperança. Porque esses são atributos de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus. E não se pode se sentir os atributos de Deus no inferno. Quem está no inferno está em tormentos. Quem está no inferno está separado definitivamente do Senhor Deus. Então, meus irmãos, o Senhor Deus sempre alerta, o Senhor Deus sempre fala aos seus filhos, porque não é a vontade de Deus condenar as pessoas. O Senhor Jesus ainda nos fala em Mateus capítulo 8, versículo 12, acerca do inferno. Ele disse, versículo 11 e 12, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Os irmãos notem que o rico disse para Deus que estava atormentado, estava em chamas. Já que o Senhor Jesus fala dos filhos do reino, que muitas vezes se distraíram, envolveram com coisas que não deveriam envolver, ao invés de se envolverem com Deus na oração, ao invés de se envolverem com os homens e mulheres que se dedicam ao Senhor, se envolveram com coisas que não deveriam. Eles eram filhos do reino, mas não se envolveram com Deus e foram lançados para fora, nas trevas exteriores. Glória a Deus. As trevas exteriores, meus irmãos, é um dos lugares muito tristes que existe lá no inferno. Glória a Deus. O inferno não só existe pessoas queimando, ao ponto que tem, ao mesmo tempo que tem pessoas queimando, tem pessoas que estão em trevas. O Senhor já viu um dia escuro, uma noite escura, uma noite em que a lua não aparece? Geralmente pessoas que moram na zona rural já tiveram a experiência de ver uma noite escura, aonde não existe lua. Talvez o Senhor já teve a experiência de andar em meio à escuridão, sem uma lanterna, sem uma lâmpada. Glória a Deus. Como é triste a escuridão. Como é triste andar em trevas. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus aqui, ele fala de pessoas, de filhos do reino, que foram lançados nas trevas exteriores. Glória Meus a Deus. irmãos, se os irmãos observando ainda na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, a revelação, no capítulo de número 20, no versículo 15, o Senhor nos diz, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Lá no inferno existe um lago terrível. Glória a Deus. Ele é um lago que arde com fogo Glória a e Deus. enxofre.
E muitas almas são lançadas para dentro deste lago. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é triste pensarmos que milhares de pessoas estão queimando no lago de fogo. Glória a Deus. É muito triste, irmãos, pensar que alguém está no inferno porque o tormento é eterno. Glória a Deus. E jamais cessará. É, Jesus. O tormento do inferno não tem fim, meus irmãos. Então é muito triste pensar que pessoas todos os dias estão indo para lá. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Deus, Ele nos fala, Ele nos abre os olhos, irmãos, Glória a Deus. para que despertemos. Aleluia, glória a O Deus. irmão Elias disse aqui que é tempo de despertar. Deus quer despertar o seu povo. Oh, grande Deus. Deus quer abrir os olhos do seu povo. Glória a Deus. Talvez você pode pensar assim, eu já vim para a igreja, estou na igreja. Eu não sou fiel, mas eu estou na igreja. Glória a Deus. Jesus falou em Mateus 8, capítulo 8, versículo 12, dos filhos do reino, que são Glória a lançados nas trevas. Então, meus irmãos, Glória a Deus, aleluia. eu venho nesta noite como ministro da Santa Palavra de Deus para falar aos irmãos que a eternidade ela vem para todos Glória a Deus, aleluia. e que aqueles que renunciarem os prazeres desta terra, aqueles que entregarem as suas vidas para Jesus, Glória. quando tudo terminar aqui, É, Jesus. serão levados pelos anjos Aleluia. para o seio de Abraão. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus! Glória a Deus. Aleluia, glória, glória. Eu quero ir para lá. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que os anjos do Senhor me Oh, conduzam. Deus de maravilha, Senhor. Aleluia! Eu Glória quero ir a para o Deus, seio de Abraão. Oh, aleluia, glória, Oh, glória. Pai a Deus. amado. Eu quero que quando tudo acabar aqui para mim, Oh, os anjos do glória a Senhor Deus, me segurem pela mão Glória, glória, e me glória. conduzam até o Toda seio de honra, Abraão. toda glória, Aleluia! Senhor. É, Jesus. Conduz, Senhor, a tua igreja. Mas eu também tenho Oh, que falar glória a aqui Deus, nesta noite aleluia. É, Deus. que aqueles que não se renderem a Cristo Glória a Jesus, Oh, Espírito Santo. assim como aquele homem rico, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. será lançado nas trevas exteriores, Aleluia. será atormentado, arderá em chamas. Você pode pensar, pastor, por que alguém vai para o inferno? Só vai para o inferno aquele que não entregar a sua vida para Jesus. Glória a Deus, aleluia. O evangelista João falou com muita clareza acerca disso, dizendo: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo, Glória a Deus. mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Glória a Deus, aleluia. Vai para o inferno aquele que ama o mundo mais do que a Deus. Aquele que diz: eu gosto da igreja, gosto dos irmãos, mas não posso ser crente, porque eu gosto muito dos meus pecados.